microfone aqui, beleza? Pronto. Bom dia. O Comitê Técnico de Implementação do Software Livre convida os empregados do CEP para mais uma palestra técnica organizada pelo Comitê. O Bruno Souza, o JavaMain, abordará a evolução e as novidades da versão 7 do OpenJDK. Bruno, evangelista Java e Open Source, trabalhou no fortalecimento de comunidades em toda a sua carreira, sendo coordenador de importantes comunidades Open Source como NetBeans e OpenSolaris. Fundador da Sociedade de Usuários Java, Java, Bruno ajudou a criar a comunidade mundial de grupos de usuários Java. Bruno é também diretor da Open Source Initiative, onde discute a evolução do movimento Open Source. Antes de iniciarmos a palestra, o comitê informa que a reunião de planejamento será realizada no dia 11 de dezembro e em breve será encaminhado e-mail para membros do CID para maiores informações. Ok, beleza. Eu acho que eu tenho que falar para lá, né? Não, seu microfone está aqui, mas eu tenho que falar para lá, né? Porque a câmera está lá, né? Então, vamos fazer o seguinte, então se você sentar para lá, daí eu posso falar meio aqui para lá também, não é isso? Melhor? Isso. Deixa eu tirar isso daqui. Pronto. Aqui assim, beleza? Todos me... Ok, beleza. Assim tá bom, né? Então, bem, bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho sobre Java, sobre OpenJDK. Queria pedir desculpas pelo atraso aí, eu achei que a palestra era para começar às 9h30, não às 9h, então, desculpa aí. E nós vamos falar aqui um pouco sobre o OpenJDK. Deixa eu botar a apresentação aqui. Vamos falar aqui um pouco sobre o OpenJDK, sobre a realidade do Java Livre e ver como é que está a situação, né, com o projeto OpenJDK nesse momento. Eu queria só, meu nome é Bruno Souza, como já foi falado, eu só queria chamar a atenção de que desde a semana passada eu não sou mais da Sun Microsystems, tá certo? Então, estou aqui representando o Sou Java, né, que é uma das maiores comunidades Java do mundo, certo? E o que nos abre um pouco da possibilidade, inclusive, da gente conversar, né, um pouquinho sobre o que está acontecendo aí, o que vai acontecer no mundo Java, né, de uma perspectiva de quem está, pelo menos a partir de agora, de fora, né, de algumas das discussões que vão acontecer, tá certo? Bem, e, na verdade, assim, como a gente já discutiu um pouco o OpenJDK com o Serco no passado, né, fiquem à vontade de fazer perguntas quaisquer aí sobre Java, sobre qualquer coisa que vocês tenham interessados, né, porque a gente vai levando a conversa para onde for mais importante para vocês, tá certo? Não sei se o pessoal que está na internet tem como fazer pergunta, não tem, né? Então, beleza. A galera da internet, né, vocês vão ficar... torçam para que o pessoal aqui faça as perguntas que você quer ouvir, tá certo? Então, beleza. A coisa mais importante que a gente tem hoje, né, dentro da tecnologia Java, certo, é o que a gente chama da máquina virtual Java, certo? O que muita gente considera que Java é a linguagem de programação, né, ou que Java é essa sintaxe específica que você usa para desenvolver aplicações Java. Quando, na verdade, a coisa mais importante dentro do mundo Java é uma linguagem que pouca gente tem que lidar, pouca gente conhece efetivamente, que é o tal dos bytecodes, né, o código binário da máquina virtual Java. Certo? Então, por quê? Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, o que nos dá a independência de plataforma, o que nos dá o acesso ao conjunto de bibliotecas que você tem em Java, o que nos dá as vantagens da tecnologia Java é exatamente, né, a máquina virtual. E a máquina virtual Java, ela não sabe tratar os programas na linguagem Java. A máquina virtual Java, ela lê e interpreta os bytecodes ou código binário de Java, certo? Isso é uma distinção importante pelo seguinte, desde o começo da máquina virtual Java, mas assim, não era tão explorado como está sendo hoje, mas desde o começo de Java, que sempre foi possível rodar aplicações de outras linguagens em cima da máquina virtual Java, com o compilador correto, com, né, ou eventualmente um interpretador, etc., sempre foi possível você executar
Eu lembro já há muitos anos atrás que você já tem uma pessoa que faz uma lista de linguagens que rodam em cima da máquina virtual Java, e a gente tem mais de 100 linguagens, né, que rodam hoje em cima da máquina virtual Java. E, portanto, né, o que é importante efetivamente, quando a gente fala em Java, o que é importante efetivamente é a máquina virtual Java, capaz de interpretar os bytecodes, certo? Capaz de executar as aplicações compiladas para o bytecode Java. Isso é importante porque, quando a gente está falando do OpenJDK, certo? O que é o OpenJDK? É a máquina virtual Java, certo? Licenciada, sob uma licença livre, a gente vai falar da licença daqui a pouco, mas o OpenJDK é uma implementação dessa máquina virtual Java, capaz de executar o código binário, os bytecode de Java, né? O OpenJDK está disponível para várias plataformas, etc. Mas o fato, a coisa importante é que ele é uma implementação real, né, da máquina virtual Java. Certo? Então, quais são as características do OpenJDK? Certo? A primeira delas é efetivamente open source. Certo? Efetivamente software livre, né? Como a gente fala aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente não faz muito essa distinção, né? Open source, software livre, no fundo, open source, free software, né? Aqui no Brasil, o país maravilhoso que nós somos, né? A gente pegou essas duas discussões que aconteceram lá fora, open source e free software, e a gente combinou as duas coisas numa coisa só, a gente fala software livre no Brasil, tá certo? Que eu costumo dizer que o software livre, aqui pra gente, né, é a gente usar toda a estratégia do open source para falar de free software, tá certo? Né, para falar da ética do free software. A gente junta as duas coisas aqui no Brasil, né? Então, aqui, o OpenJDK é efetivamente software livre, certo? O que isso quer dizer? Licenciado sob uma licença livre, né, GPL versão 2, que é uma das licenças mais usadas, né, para software livre, tá certo? Com e, portanto, né, todo o código, tem algumas coisas que são licença Apache, que são coisas que vieram da Apache efetivamente, né? Mas basicamente todo o código é licenciado sobre a GPL versão 2. Ela tem uma característica especial, que é o que a gente chama da Class Path Exception, né? Que é uma exceção à licença GPL, certo? Que já era usado num projeto anterior ao OpenJDK, que é o projeto Class Path, que é um projeto da GNU, de implementação da máquina virtual Java também. E essa Class Path Exception nos diz o seguinte, que você pode, né, linkar a máquina virtual com outro código qualquer, tá certo? E esse código não precisa ser licenciado pela GPL, não passa, né, aquilo que o pessoal costuma chamar de o componente viral, né, da GPL, que te obriga a licenciar o código sob a licença GPL. O Class Path Exception diz que não, você pode linkar. Por que isso é importante? Porque qualquer aplicação Java, ela é linkada com a máquina virtual Java. Então, se o Class Path Exception não existisse, qualquer aplicação que você fosse distribuir junto com a máquina virtual Java, teria que ser GPL, não é o caso. Certo? A Class Path Exception nos diz que a gente pode rodar qualquer aplicação em cima da máquina virtual Java sem que afete a licença da sua aplicação. Agora, se você estiver modificando a máquina virtual Java em si, aí a licença GPL se aplica. Tá? Então a gente pode falar um pouco disso um pouco mais para frente. A coisa mais importante que eu considero no OpenJDK é que ele efetivamente funciona, certo? Funciona em que sentido? Ele é uma implementação da máquina virtual Java, ele é uma implementação compatível, né? Portanto, ele passa no teste de compatibilidade de Java, ele tem toda a funcionalidade que você precisa da máquina virtual Java, é uma máquina virtual Java completa. Tá? Então, isso é uma questão importante a gente falar. Por quê? Porque no passado a gente já tem, antes do OpenJDK, o OpenJDK é simplesmente o último de uma série de projetos de implementação da especificação Java como software livre. Tá? Então, alguns projetos importantes que existem até hoje, né, o CAF, por exemplo, é a mais antiga implementação sob licença livre da máquina virtual Java. Você tinha o projeto ClassPath, que é um projeto da GNU, né, da Free Software Foundation, de implementação de a máquina virtual Java sob licença livre. Você tem vários outros projetos, como a JanVM, por exemplo, que é um projeto de uma máquina virtual educacional. Você tem o Harmony,
que é uma iniciativa da Apache, tá certo? Que reescreveu, né, todas as bibliotecas Java, etc., sob licença Apache. Então você já tinha, antes do OpenJDK, você já tinha uma série de projetos em andamento, né? A grande diferença em relação ao OpenJDK e esses outros projetos, né, é que todos esses projetos estavam em construção, né, com o objetivo de chegar e um dia se certificar, um dia passar na teste de certificação, etc. Mas o OpenJDK, dado que ele é o código que a Sun tinha antes na máquina virtual Java da Sun, que foi colocado como software livre, certo? Então era o código já existente, já funcional da máquina virtual Java. Então ele é a máquina virtual Java que, quer dizer, não é a máquina virtual Java que todo mundo conhece, né? A gente vai falar das diferenças já, mas ele basicamente é a máquina virtual Java que a gente já usa há bastante tempo, a máquina virtual Java da Sun, e portanto a principal característica dele é que ele funciona. Passa o teste de compatibilidade, executa qualquer aplicação Java, tá certo? Ele é de fato um substituto para a máquina virtual Java proprietária da Sun, tá certo? Porque afinal de contas o código-fonte é praticamente o mesmo. Tá? Então, ou seja, né, a gente tinha no passado discussões do tipo, mas poxa vida, a gente pega, se eu instalo uma distribuição Linux, por exemplo, ele já vem com Java. E aí eu executo uma aplicação Java, a aplicação às vezes não funciona, de fato. Porque as máquinas virtuais Java que a gente tinha antes, as sob licença livre, elas estavam todas em construção ainda. E, portanto, né, muita gente tinha restrição em usar essas máquinas virtuais porque elas ainda não eram completas, e várias aplicações não funcionavam, vários problemas desse tipo. A gente acabou com isso com o OpenJDK, que ele de fato funciona. Ele é uma substituição da máquina virtual Java. Um dos principais objetivos desse processo, né, é promover contribuições ao código-fonte da máquina virtual Java. Certo? Então, por que promover contribuições? Na verdade, isso quer dizer que antes a máquina virtual Java era desenvolvida só pela Sun? Mais ou menos. Certo? Antes, a máquina virtual Java era desenvolvida pela Sun e pelas empresas que licenciavam o código-fonte da Sun. Então, por exemplo, a Sun licenciava o código-fonte, sei lá, para IBM, licenciava o código-fonte para Oracle, licenciava o código-fonte para várias empresas, né, que basicamente compraram o direito de usar o código-fonte da Sun, tá certo? Que não era livre, né? E essas empresas todas, tá certo? No processo, já que elas licenciaram o código, elas melhoravam o código, nesse processo delas melhorarem o código, elas enviavam de volta as modificações que elas tinham feito para a Sun. Então a Sun podia escolher as modificações que ela achava mais importantes, o que ela achava interessante, etc., e incorporar o código que a Sun tinha e redistribuir para todos os licenciados. Então, tinha um componente de colaboração, sim, mas obviamente era uma colaboração restrita àquelas empresas que licenciavam o código da Sun. Certo? Não havia uma contribuição mais ampla. A Sun fez algumas iniciativas para ampliar essa contribuição, para que outras pessoas pudessem participar do código-fonte de Java, né? Mas eram ainda coisas mais ou menos tímidas. Certo? Por quê? Porque muita gente, já que eu não tenho direito ao código-fonte, eu também não quero colaborar. Mas eu queria fazer uma coisa interessante, que é o seguinte. Existe uma discussão muito grande aí há muito tempo de que, puxa, mas Java não era livre, a gente não tinha máquina virtual Java, etc, etc. E a gente tem que lembrar o seguinte, Java foi lançada em 1995. A definição do que é open source, que foi quando a coisa, né, o software livre, etc, etc, explodiu, só surgiu em 1998. Tá certo? Então Java é 3 anos antes da definição daquilo que a gente chama open source hoje. Certo? E naquela época, ninguém, né, nenhuma das grandes empresas distribuía código-fonte aberta. Né? Ninguém não, mas era muito restrito, muito poucas empresas faziam. De tanto que em 98, quando a Netscape lançou o Netscape como software livre, né, causou uma revolução, né, todo mundo começou a falar disso, etc, etc. Então, em 98, a Netscape causou uma revolução que trouxe
a discussão de open source, a discussão de software livre à tona e para que todo mundo pudesse considerar isso importante. Certo? Agora, 3 anos antes, em 1995, a Sun, ao distribuir a primeira versão da máquina virtual Java, a versão Alpha, a versão Alpha 2 da máquina virtual Java, a primeira versão pública de Java, ela já distribuiu com código-fonte. Tá certo? Então, desde o começo, a comunidade Java já se construiu comentando, olhando e vendo o código-fonte da máquina virtual Java. A licença sobre a qual esse código-fonte é distribuído não era uma licença de software livre. Tá certo? Era uma licença que tinha uma série de restrições, etc. Mas o código-fonte já estava disponível. Qual que era a principal restrição? Naquela época, para que Java fosse compatível, para que Java fosse multiplataforma, etc., etc., era fundamental que você não tivesse ninguém mexendo no código de forma incompatível com a especificação. Porque se o pessoal começasse a fazer coisas que não faziam parte da especificação, rapidamente a gente não tinha mais uma máquina virtual Java que garantisse que você podia rodar a mesma aplicação em mais múltiplas plataformas, etc., etc. Então a licença de Java era toda cheia de restrições para evitar que qualquer um usasse o código de forma incompatível. Isso se mostrou fundamental e super importante quando, alguns anos depois, a Microsoft tentou quebrar a compatibilidade de Java. Não sei quantos de vocês acompanham esse processo, quantos vocês lembram disso, mas alguns anos, ali por volta de mais ou menos 98, 99, não lembro exatamente o ano, a Microsoft lançou uma máquina virtual Java, tá certo? Que tinha integrações com Windows que eram incompatíveis com qualquer outra coisa, qualquer outra máquina virtual Java que existia no mercado. Certo? Aí você fala assim, poxa, mas qual é o problema disso? O problema disso é que, ao você fazer uma aplicação Java, que você assumia que era multiplataforma, mas você fazia em cima da máquina virtual Java da Microsoft, você podia estar usando coisas sem você saber, você podia estar usando coisas que te davam acesso a coisas do Windows e que você não tinha em nenhum outro ambiente e, portanto, você não tinha mais independência de plataforma. E aí, quebraria a independência de plataforma de Java, quebraria a principal razão por que Java se tornou importante. Então, o fato de que a licença da Sun era uma licença cheia de restrições impediu a Microsoft de fazer isso. Certo? A Sun pôde processar, né, e a Sun, durante mais de um ano, a Sun solicitou a Microsoft que retirasse, né, essas modificações, que parasse de distribuir a máquina virtual, etc., etc., e finalmente a Microsoft não aceitou, a Sun entrou na justiça, tá certo? E depois de muitos anos de justiça, certo, a Microsoft acabou pagando $2 bilhões para a Sun para acabar com esse processo. Tá certo? Então, basicamente a Microsoft perdeu, né? Exatamente por quê? Porque havia uma licença que impedia eles de fazer aquela história toda. Então, apesar dessa história conturbada de Java, mas Java não é livre, não sei o que, parará, né? Tem todo esse histórico por trás. Tá certo? Tem uma coisa importante, que a comunidade de software livre, que tinha, né, um objetivo né, super importante, de liberdade do código, de você poder fazer as modificações, de poder participar da comunidade, etc., etc. Tudo isso era importante, de tanto que era importante para a comunidade de Java, que Java já tinha o código-fonte disponível desde a sua primeira versão. Né? Mas essas restrições eram importantes para garantir que a gente não tivesse, né, a quebra de compatibilidade da máquina virtual Java. Então, com tudo isso, demorou. Até uma coisa engraçada, né? Java, em 95, Java já tinha código-fonte disponível. Em 98, né, saiu a definição de open source. Era totalmente razoável que, nos anos seguintes, a gente conseguisse liberar a máquina virtual Java, que era uma modificação da licença, basicamente. Né? A coisa mais importante, que era o código-fonte, já estava disponível. Tá certo? Então, era uma questão de fazer mudança. Mas, nesse período que essa modificação poderia ter acontecido, era o período que estava
a discussão na justiça com a Microsoft. Portanto, a modificação não poderia acontecer. Certo? Então, tudo isso acabou atrasando muito, né? Mas, finalmente, com o lançamento do projeto OpenJDK, todo o código-fonte da máquina virtual Java foi colocado sob licença GPL, como a gente acabou de ver. Entre os objetivos, né, a gente já sempre teve código-fonte, etc., mas o objetivo era que a comunidade que colabora com a máquina virtual Java, com a evolução da máquina virtual Java, pudesse ser expandida para não ficar meramente aqueles que licenciavam o código da Sun, que fosse expandida para a gente atingir outras empresas. Então hoje, por exemplo, né, a Red Hat é uma das empresas que participa, certo? Google é uma empresa que participa da evolução da máquina virtual Java, etc. Eram empresas que antes tinham dificuldade, e além de empresas, desenvolvedores individuais pudessem participar. Mais importante ainda é que você pudesse ter a participação forte das universidades, a participação forte eventualmente de governos, né? Então a gente está aqui fazendo uma parada dentro do SERPRO, por exemplo, e o SERPRO é um grande usuário de Java, certo? Um dos maiores usuários de Java do Brasil e potencialmente um dos maiores do mundo, né, de usuários de Java, certo? E se você considerar o que significa o SERPRO ser um grande usuário de Java, significa que o SERPRO fez um investimento gigantesco em cima da tecnologia. Esse investimento pode ser que o SERPRO nunca tenha, ninguém do SERPRO nunca em algum momento tenha visto o código-fonte de Java, nem tenha submetido nenhum bug. É possível, não tenho certeza, não sei dizer. Mas, independente do SERPRO ter participado da evolução de Java, investindo na máquina virtual, de alguma forma, o SERPRO fez um investimento gigantesco em Java. Treinou um grande número de desenvolvedores, tá certo? Desenvolveu aplicações importantes, né? Então, se a gente tem o imposto de renda, a gente tem o Syscomex, a gente tem o software de passaporte, a gente tem uma série de softwares que são softwares importantes para o SERPRO, que são desenvolvidos em Java, e, portanto, esse investimento que o SERPRO fez, né, na tecnologia, você não simplesmente fala assim, puxa, né, vou migrar as aplicações todas para outra coisa. Não é fácil, tá certo? A gente sabe disso. Né? Vou retreinar todo mundo em alguma outra coisa. Não. Esse foi todo o investimento que o SERPRO fez, né, na tecnologia Java e, portanto, é de interesse do SERPRO, não só do SERPRO, mas estou usando o SERPRO como exemplo, é de interesse das empresas que investiram na tecnologia que elas possam ter garantias de continuidade da tecnologia, garantias de que quer que aconteça, né, o SERPRO ainda tenha, né, um certo grau de controle para onde a tecnologia vai e que o SERPRO tenha, se ele quiser expandir esse investimento que ele já fez na tecnologia para dizer, olha, tem coisa na máquina virtual Java que precisa melhorar porque eu preciso, né, que o SERPRO possa fazer isso também, tá certo? Seja investindo com o pessoal interno, seja contratando gente, seja fazendo o que quiser, seja simplesmente indo lá e reportando os bugs em algum lugar, mas que se o SERPRO quiser um envolvimento maior com a evolução da tecnologia, que ele possa. Então, quando a gente tem a máquina virtual Java sob uma licença livre, a gente permite que a comunidade cresça, inclusive, né, para as empresas que são consideradas hoje os usuários finais, né, da tecnologia Java, mas que eles possam participar e influenciar a evolução da tecnologia de uma forma mais ampla. Um dos principais objetivos de por que o OpenJDK foi criado, certo? Uma das principais formas que a gente usou até para convencer a própria Sun a liberar a máquina virtual Java era exatamente a gente poder ampliar a adoção. Ampliar a adoção por quê? Né? Hoje em dia, não me lembro exatamente o valor, mas mais de 90% dos computadores que são vendidos hoje já saem com a máquina virtual Java, né? De uma forma ou de outra, tá certo? E aí você fala assim, poxa, então a máquina virtual Java já estava em todos os lugares, né? Porque o que mais que a gente poderia ampliar de adoção, né? A gente poderia ampliar a adoção atingindo, tá certo, aqueles lugares onde Java tinha um grande potencial
e não era usado exatamente porque não era software livre. Certo? Por exemplo, né, as distribuições Linux, quase todas elas as pessoas baixavam, instalavam a distribuição e depois o cara tinha que instalar a máquina virtual Java. Certo? Não vinha a máquina virtual Java na distribuição, por quê? Porque a máquina virtual Java não era livre e não podia ser incluída automaticamente na distribuição. Então, apesar de algumas distribuições, por exemplo, como o Ubuntu, né, já distribuir a máquina virtual Java no repositório não livre, certo? Você tinha distribuições que não distribuíam a máquina virtual Java e o usuário tinha que instalar por conta própria. Certo? Isso é um problema? Porque se você quer distribuir a sua aplicação, o CERF, por exemplo, quer distribuir a aplicação de imposto de renda. Se o usuário não tem a máquina virtual Java dele no computador, ele tem que baixar essa máquina virtual Java. Certo? Se ele não tem a máquina virtual no computador, ele não faz a atualização da máquina virtual automaticamente quando ele está fazendo a atualização do sistema operacional, por exemplo. Então, tudo isso cria um problema para quem? Para a SAN? Não. Para você, que é desenvolvedor e quer distribuir a sua aplicação. Certo? Então, quanto mais a gente conseguir atingir, né, quanto mais computadores, quanto mais usuários a gente conseguir atingir com a plataforma Java, melhor para todo desenvolvedor Java. E aí você fala assim, tudo bem, mas a Linux ainda não é a maior porcentagem de computadores. Bem, Linux hoje é uma porcentagem importante de computadores do lado do servidor, por exemplo. Certo? Então, o fato de você ter Java fazendo parte das distribuições que são usadas no servidor, nos ajuda todo mundo a ter de novo, a ter a máquina virtual Java, que é atualizada automaticamente, etc, etc, ajuda na administração das máquinas, tudo mais, né? Mas, além disso, existe um monte de outros lugares onde Linux está, que não tem a ver exatamente com computadores, e que a máquina virtual Java não estava. Certo? Então, por exemplo, pequenos devices, telefones celulares, né? Quer dizer, Java, claro que Java estava em vários telefones celulares, mas, por exemplo, nas distribuições Linux que faziam, né, que estavam dentro dos computadores embutidos, por exemplo, Java nunca era uma parte. Por quê? Porque para você embutir uma distribuição Linux dentro de uma máquina, dentro de um computador embedded, né, você precisa fazer modificações na distribuição Linux e você precisa fazer modificações eventualmente na máquina virtual Java que vai junto, certo? Precisa recompilar ele com um chip diferente, precisa linkar com bibliotecas diferentes, etc. Sem você ter o código-fonte, sem que a máquina virtual Java fosse livre, essas coisas não eram possíveis. Então, ao ampliar, né, o alcance da máquina virtual Java para qualquer sistema, qualquer distribuição, qualquer o que quer que seja, né, exatamente porque o código-fonte é livre, a gente está ampliando, né, o mercado para o desenvolvedor Java, a gente está ampliando o mercado das aplicações Java, tudo isso é importante. Mais do que isso, quando a gente fala de ampliar, muita gente falava assim, mas espera aí, né, eu estou até usando os argumentos que gente, por exemplo, na SAN havia restrições, as pessoas tinham medo de liberar a máquina virtual Java com software livre, certo? Então, levantavam restrições. Assim, mas poxa, o usuário hoje Linux, ele já consegue baixar a máquina virtual Java e instalar. Não é tão importante assim que Java faça parte da distribuição propriamente dita. É importante, é fundamental para as coisas que eu já falei, ao fazer parte da distribuição, né, ela entra, por exemplo, na atualização automática. Eu tenho a máquina aqui usando Linux, certo? Né, uma versão do Ubuntu. Né? Essa máquinazinha usa Linux e usa o OpenJDK. Então, volta e meia tem uma atualização, algum arquivo do OpenJDK é baixado automaticamente, é instalado e minha instalação do OpenJDK está sempre atualizada. Certo? Se eu tenho que baixar a máquina virtual por conta própria e instalar por conta própria, eu sou responsável, não entra dentro da atualização do sistema operacional. Eu sou responsável de ficar atualizando, instalando, etc, etc. Além disso, várias pessoas tinham problemas, por exemplo, né, de você ter... você quer instalar várias máquinas virtuais, por exemplo, no seu computador, né, e aí você tem que administrar essas várias máquinas virtuais. O sistema operacional já faz isso automaticamente. Tá certo? Ele já permite que você tenha várias versões da mesma aplicação, por exemplo, no ar, se você quiser, e que você possa configurar qual versão que você quer usar. Então a máquina virtual passa a entrar direito no esquema normal do sistema operacional moderno. Tá certo?
Mas a coisa mais importante de todas é o seguinte: dentro do sistema Linux, por exemplo, você baixa não só o sistema operacional, mas você baixa várias aplicações. Certo? Você tem, sei lá, você baixa uma suite de Office, por exemplo, como OpenOffice, certo? Ou BR Office. Você baixa, né, você usa o seu Instant Message, o seu client de torrent, sei lá. São todas aplicações que você baixa, que você instala no seu computador, que está na distribuição, você escolhe as aplicações que quer instalar, você já baixa esses caras. Se Java não faz parte da instalação base do sistema operacional, se você tem que instalar esse cara à parte, significa que qualquer aplicação Java que exista, por exemplo, o OpenOffice tem componentes Java nele, certo? Um dos mais usados clientes de torrent é escrito em Java. Então, qualquer aplicação Java não pode fazer parte da distribuição Linux. Tá certo? Porque se Java não está lá, as aplicações que dependem de Java também não podem instalar. Tá certo? Então, ao a gente disponibilizar Java como software livre, ele passa a poder fazer parte das distribuições. Significa que um monte de outras aplicações que antes estavam excluídas das distribuições Linux, passa também a poder fazer parte das distribuições Linux. De novo, ampliando a adoção geral de Java. Então, por exemplo, se o Cerco hoje quiser disponibilizar o pacote de imposto de renda, hoje o Cerco distribui imposto de renda como um pacote que você baixa e instala. Né? Mas poderia ser, certo? Ele poderia ser distribuído como um pacote, né, mais integrado ao sistema operacional, por exemplo. Ele poderia ser distribuído como um pacote Debian, por exemplo, para ser instalado no sistema operacional Debian. Né? Ou ele poderia ser incluído num repositório Linux em algum lugar, para ser facilmente distribuído para todo mundo. Tá certo? Então, se hoje a máquina virtual Java faz parte da distribuição Linux, o IRPF também pode fazer parte se o CERF quiser. Certo? Então, isso faz parte da ampliar a adoção da máquina virtual Java. Né? Sem forks, é o seguinte, bem, todo projeto livre, sabe, tem a possibilidade de ter um fork. O que é um fork? Né? O fork é você pegar o código-fonte e você sair desenvolvendo sem participar da comunidade base daquele software. Certo? Então, eu posso, por exemplo, né, hoje eu posso pegar a máquina virtual Java, tá certo? O OpenJDK, por exemplo, eu posso falar assim, agora eu quero criar o Bruno JDK, tá certo? Né? Que eu quero fazer umas modificações que eu quiser, não sei o quê, e eu quero fazer umas experiências. Digamos que eu quero fazer uma experiência de performance, por exemplo, ou eu queira fazer alguma coisa que me interessa e que eu acho que não vai ser importante para o resto do mundo. Então eu posso fazer um fork, criar a minha versão e sair e continuar desenvolvendo, independente de qualquer coisa que aconteça no OpenJDK. Tá certo? É perfeitamente possível fazer isso com qualquer projeto livre. Né? Aí o pessoal, puxa vida, quer dizer que eu posso pegar então a máquina virtual Java e modificar, fazer uma coisa incompatível e distribuir isso, não sei o que, nossa, é problemático, né? Mas isso faz parte de uma licença livre. Qualquer licença livre permite fork, inclusive a licença do OpenJDK, tá certo? Só que, no caso de Java, forks são, em geral, prejudiciais, porque se a gente começar a aparecer um monte de coisa que não é Java, com o cara dizendo que é Java, né, isso é um problema. Por isso é que foi montado ao redor do OpenJDK uma série de coisas não para impedir o fork, mas para tornar o fork desnecessário. Porque quando é que o fork acontece? Acontece quando a comunidade quer evoluir o código e o dono do código não aceita a evolução, portanto as pessoas se sentem fora do processo e aí elas querem tocar uma coisa à parte. Né? O fork se torna necessário quando o dono do projeto, digamos assim, né? O cara que começou o projeto, né? Exclui todo mundo, tá certo? Só ele pode desenvolver, tá certo? Então, é só assim, mas isso não acontece no nosso livro. Acontece. O MySQL, antes de ser comprado pela Sun, era o exemplo clássico disso.
Um projeto desenvolvido só pela MySQL e ninguém mais podia participar. Era livre, todo mundo usava à vontade, não sei o que lá, mas o MySQL, antes de ser comprado pela Sun, não tinha nem um repositório público. Para se baixar o código, você baixava um tar, né? Um zip, com código-fonte. Você não via a árvore, o repositório disponível na internet. Depois que a Sun comprou, a Sun sempre fez questão de que essas coisas tivessem, né? Isso começou a mudar. Mas é possível você ter projeto de software livre que você não tenha, que o dono do projeto não queira que ninguém mais participe. Então, e aí tudo isso incentiva forks, né? No caso do OpenJDK, o objetivo era criar uma comunidade, criar uma forma de participação, criar todo um processo para que qualquer um queira participar, possa efetivamente participar e que o fork seja desnecessário. Certo? Então, por isso a licença GPL, né? Para quê? A licença GPL faz com que todo mundo que esteja modificando o código, certo? Tenha que disponibilizar esse código. Né? Essa é o que a licença GPL obriga. E aí, ao ter que disponibilizar o código, significa que todas as modificações que foram feitas vão ser modificações públicas. E, portanto, essas modificações todas podem ser feitas dentro do projeto OpenJDK. Né? Você não tem por que alguém fazer um fork e dizer, não, esse fork eu estou fazendo porque eu quero incluir uma coisa proprietária. É uma outra razão para se fazer um fork. Né? Você pega, por exemplo, o projeto Apache. Licença Apache é uma licença muito importante, fundamental. Né? E uma das coisas que torna ela importante é que ela permite com que você pegue o código-fonte Apache e você transforme esse código em código proprietário. Certo? Você pode pegar um código, um software Apache qualquer, fazer modificações e fechar as modificações. A IBM faz isso, por exemplo, quando ela ela usa o Jerônimo, que é o servidor de aplicação da Apache. A IBM pega o Jerônimo, faz modificações internas da IBM e vende o Jerônimo como um projeto. O código que ela modificou, que ela considera importante, parte desse código ela contribui de volta, parte do código é só da IBM e é um código proprietário e pronto. Certo? É uma forma de você tornar o projeto open source um projeto importante. Por quê? Já que a IBM pode comercializar e pode fazer um fork proprietário do Jerônimo, ela tem mais interesse em investir no Jerônimo. Então essa é uma forma bacana de você ter uma integração entre o projeto open source e as empresas. No caso do OpenJDK, certo? Só que aí cria-se um fork proprietário. Né? Certo? E aí, ao criar um fork proprietário, você diminui a contribuição, né, você cria um fork, na verdade. Né? E é um fork proprietário. Então, um dos objetivos do OpenJDK era o quê? Era não haver a razão para esse fork proprietário, para forks em geral acontecer. Então, a licença GPL foi escolhida porque você não pode fazer um fork proprietário, por exemplo. Certo? E, então, tudo isso foi feito para quê? Para que a gente tenha uma comunidade única desenvolvendo a máquina virtual Java. Bem, existem dois grandes projetos importantes do OpenJDK. Um, que é o OpenJDK 6, tá certo? E o outro que é o OpenJDK 7. Eu vou falar um pouquinho dos dois ao mesmo tempo, que acho que fica mais claro da gente perceber. Antes de nada, só perguntando assim, até meio-dia mesmo? Até 11h30? Até 11? Só para saber que já que a gente começou tarde. Pergunta. Uma pergunta. Uma aplicação ou militar, ou de uma grande corporação, que exista naturalmente o receio do sistema operacional, qualquer plataforma que eles estejam usando, tem a brecha de segurança. Naturalmente os caras vão querer, eu quero ter certeza que aquilo, ou seja, eu quero ter o meu código-fonte, de repente até desenvolver uma coisa própria para ele. Imagino que exista essa preocupação, pelo menos entre militares, ou mesmo dentro de grandes corporações. Né? Como vocês lidam com isso? Para ter certeza que não tem nenhuma brechinha lá, porque é fácil, cara, manda um comandinho, disponibiliza isso para mim, ou qualquer coisa parecida. Como tratam isso? Tá. Então, assim, você quer que eu fale no projeto geral ou em OpenJDK especificamente? Um pouco no geral, né? Um pouco no geral. Então, assim, a preocupação de segurança é uma preocupação importante, né? Projetos livres,
tem uma vantagem, tá certo? E uma desvantagem em relação a essa questão de segurança. Eu acho que as vantagens são mais importantes, né? Que é o seguinte, certo? Se você participa, se você usa, né, um Linux, por exemplo, dentro da sua empresa, tá certo? Qualquer coisa que vá dentro do Linux é pública, né? O código, o kernel é GPL, tá certo? Você tem acesso ao código-fonte e tudo mais. Portanto, em tese, né, a desvantagem seria que potenciais maliciosos, potenciais hackers ou crackers, etc., né, têm acesso ao código-fonte e, portanto, eles poderiam mais facilmente usar aquele código-fonte para atacar o sistema, por exemplo. Certo? Essa é uma forma de ver. Por outro lado, exatamente porque a coisa é pública, tá certo? Mais pessoas podem olhar e identificar as falhas. Tá certo? E resolver aquelas falhas antes que elas se tornem um problema. Né? Mais do que isso, né, é o seguinte, se você tem acesso ao código-fonte, certo? Digamos, por exemplo, que você seja uma empresa, uma organização militar, ou, né, por exemplo, tinha um projeto aqui no Brasil, não sei até que, não sei há quantos anos, mas o CERT era uma das empresas que participava, que era um projeto de você criar uma distribuição Linux, né, protegida, tá certo? Né, onde faria-se uma análise de todo o código-fonte do Linux para que isso fosse usado, por exemplo, dentro do Exército Brasileiro, etc. Eu não sei há quantos anos esse projeto, mas dado que existe o código-fonte, esse tipo de coisa é possível de se fazer. Você consegue, você tem um código-fonte, né, você consegue pegar a sua equipe de segurança, ou contratar uma equipe de segurança se quiser, para analisar aquele código e analisar potenciais problemas para que você refine a questão de segurança e tudo mais. Certo? Então, e além do que, se você, quando você compra um software, quando você tem um software proprietário, certo? O software proprietário, por mais que você assim, não, a empresa me garante, me dá lá, assina um contrato, não sei o que lá, a licença que você assina, você pega a licença do Windows, por exemplo, ou a licença do macOS, a licença de qualquer um desses caras, e você vai ver que eles não se responsabilizam por nada. Tá certo? Não se responsabilizam por nada. E o que eles dizem é que se você acharem um bug, eles vão corrigir e te mandar um patch. Tá certo? Só que você não tem acesso ao código-fonte. Quando acontece um bug, você não sabe se a correção que eles fizeram, de fato, é a correção válida. Né? Aí, muita gente entra no modo paranoico. Né? Bem, se você tem uma distribuição Windows, por exemplo, teoricamente a Microsoft poderia colocar alguma coisa na distribuição Linux, na distribuição Windows, né? no Windows, que ao vender para empresas, sei lá, né? Digamos, anti-americanas, tá certo? Né? Que os Estados Unidos pudessem usar isso para alguma coisa. Então, né? Só uma parte, eu não acho isso de maneira nenhuma paranoia. Não sei se alguém aqui assistiu, né, um documentário a respeito de uma empresa que fazia copiadoras. Os caras lá dentro da embaixada do país, assim, não muito amigo, criaram lá dentro da máquina copiadora um negócio para microfilmar tudo. Aí todo dia o cara lá, da manutenção, aproveitava e tirava o microfilme. É só passar isso para informar. Sim, eu só estou assim, você pode ligar o modo paranoico e discutir esse tipo de coisa, aí alguém fala assim, não, mas aí por conta disso a Microsoft permitiu com que você possa mandar alguém lá, ou você pode fazer isso, né? Você assina a coisa da Microsoft, pode mandar um funcionário seu para ir lá olhar o código-fonte do Windows. Certo? Que, exatamente, né? Daí, né? O tempo que eu vou ter que ter um funcionário meu, certo? Um código livre, você tem um monte de gente no mundo inteiro olhando aquele código, não é só você, certo? No código. Agora, além disso, e daí que eu vou lá, sento num computador e olho o código-fonte? Porque não é aquele código-fonte que eu estou olhando que é instalado na minha máquina. Porque o que é instalado na minha máquina é um código binário fornecido por quem quer que seja. Portanto, não existe essa relação direta entre código-fonte. No mundo livre, tá certo? Se você tem preocupação, você baixa o código-fonte, você analisa, você compila, você instala. Tá certo? Então você sabe exatamente o que foi que você instalou na sua máquina. Não tem nenhum fork. Por exemplo, não tem nenhum fork. Certo?
né? Porque você está pegando o projeto original, tá certo? Você sabe o que está acontecendo, você está acompanhando e tudo mais. Né? Então, aquela história fala assim, não, porque o código é livre, está na internet, então alguém poderia ir lá e colocar um código malicioso nesse projeto, para que quando todo mundo usasse, ele poder usar aquele código malicioso. Mas a coisa não funciona assim. O OpenJDK, por exemplo, né, é um projeto que para você, você tem que ganhar status de committer. Então você tem que participar do projeto, você tem que mostrar a sua competência técnica, você tem que mostrar o que está fazendo e tudo mais, para que você seja aceito no projeto. Uma vez aceito no projeto, né, quando você faz um commit no código, todo mundo que faz parte do projeto, todo mundo está fora, inclusive, vê o commit que você fez. Certo? E analisa. Né? Então, no processo do OpenJDK, cada commit é analisado por pelo menos 2 outras pessoas. Certo? Então, se alguém vai... Repositório público, a pessoa só desenvolve ali. Existe repositório público, sim. Então, o OpenJDK, né, existe repositório público, todo o código está disponível, todos os commits são visíveis. Né? Então, quando alguém vai lá e faz um commit, outras pessoas analisam. Se alguém tenta fazer alguma coisa desse tipo, tá certo? Isso alguém mais percebe. Né? Você pode estar acompanhando o projeto se quiser, você pode perceber. Né? Certo? E, então, se você baixa o código-fonte do OpenJDK, você pode compilar, instalar na sua máquina, e beleza, você tem exatamente o que está lá. Certo? Então, essa preocupação é uma preocupação importante, é fundamental. Hoje, dentro da máquina virtual Java, né, a máquina virtual Java é a base para um grande número de aplicações, inclusive aplicações sensíveis. Certo? A gente citou uma aqui, por exemplo, a aplicação do sistema de passaportes. Né? Se você considerar a aplicação do sistema de passaporte, apesar dela não manipular dinheiro, nada disso, né, ela manipula todos os dados, todos os dados de todo brasileiro que viaja para o exterior. Certo? Então a aplicação de passaporte tem nela, certo, um acesso a informações importantíssimas para muita gente. Certo? Né? Você imagina você ter informação, inclusive informação, né, de imposto de renda, né? Porque as coisas tem que apresentar um monte de coisa para fazer passaporte, né? De todo mundo que viaja. Quer dizer, então as pessoas que mais têm grana, essa informação toda deles está lá. É um banco de dados maravilhoso você vender para alguém, por exemplo. Né? Então, tem preocupação de segurança? Oi? Então assim, tem a preocupação de segurança? Tem. Só que se essa aplicação está rodando em cima da máquina virtual, e a máquina virtual tem uma falha que permite outras pessoas acessarem essa informação da sua aplicação, isso é um problema sério. Certo? Então, a máquina virtual é sim um cara sensível em relação à segurança. Por isso, essa é uma outra razão pelo que há muito tempo a gente vem falando que é importante que a máquina virtual Java seja livre. Certo? Aí o pessoal fala assim, não, mas espera aí, o código-fonte da máquina virtual sempre esteve disponível. Portanto, você já podia ver esse tipo de coisa. Mas aí a gente cai naquele problema, né? Tudo bem, o código já estava disponível, mas o binário não era gerado a partir daquele código, né? Porque você não tem como saber se era ou não era, e, portanto, você acaba perdendo essa ligação, né? Então, hoje, a máquina virtual Java é livre, você tem acesso ao código-fonte, você pode fazer essa preocupação de segurança. Se você é o Exército Brasileiro, se você é a Marinha Brasileira, tá certo? Se você é um grande banco, se você é o SERPRO, que faz tanta coisa para o governo inteiro, e você quer garantir que a máquina virtual Java não tenha nada errado, ou que não tenha, etc, você pode pegar o código-fonte da máquina virtual Java, você pode analisar esse código-fonte, você pode compilar o OpenJDK a partir do repositório, a partir do código-fonte que está lá, certo? Você pode fazer isso sem nenhum problema. Tá? Para garantir toda essa parte de segurança, que é uma parte importante, fundamental. Isso, né, do ponto de vista Brasil, é só assim, puxa vida, mas será que, apesar do SERPRO ser uma das maiores empresas de desenvolvimento, né, a maior do governo, as maiores do Brasil, será que eu, SERPRO, tenho realmente essa necessidade de analisar o código-fonte, todo o código-fonte, para poder fazer isso? Talvez o SERPRO, sozinho, individualmente, talvez não tenha nem vontade, nem necessidade, nem recurso, de repente. Né? Mas se você considerar, não somente o SERPRO, se você considerar o SERPRO, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, tá certo? Banco Itaú, né? Todo mundo preocupado com segurança.
certo? Grandes usuários de Java, todos esses, né? Aí você considera o Exército Brasileiro, Marinha, também grandes usuários de Java, certo? Aí você considera, né, hospitais, você considera que tem preocupação com informação dos pacientes, e aí você considera todas as empresas brasileiras que investiram pesadamente para ter Java como a principal linguagem de desenvolvimento hoje no país, certo? Né? E aí você fala assim, opa, peraí, não é possível que todas as empresas que desenvolvem software no Brasil, que usam Java, todas elas juntas, não tenham, em conjunto, uma preocupação com segurança, a preocupação com estabilidade, a preocupação com continuidade, a preocupação com a evolução da máquina virtual Java. Tá certo? Então, se a gente olhar no conjunto, tá certo? O fato da máquina virtual Java ser hoje disponível como software livre é fundamental para todas essas empresas, porque todo mundo pode fazer um pouquinho, tá certo? Todo mundo pode investir um pouquinho. Eu sempre falo assim, olha, se você não quer fazer, investe no Soljava, por exemplo, que é um grupo de usuários. De repente, o Soljava não só tem interesse, como já faz. Já participa da evolução da máquina virtual Java, já participa do JCP, que é o órgão de padronização, já participa do OpenJDK, né? Nós temos pessoas do Soljava, por exemplo, a Fabiana Nardon, que é uma das grandes colaboradoras do Soljava, ela faz parte do board, tá certo? Do OpenJDK. Então o Soljava hoje já faz esse trabalho de ter pessoas envolvidas com o projeto. Para quê? Para dar uma garantia, ainda pequenininha, porque o Soljava é uma organização sem fins lucrativos, ainda pequenininha, mas dá uma garantia para toda a sociedade brasileira de que nós estamos de olho. Tá certo? Agora, se tem tanto investimento de Java no Brasil, Java é hoje a linguagem mais usada no país. Se existe todo esse investimento no país, tá certo? De empresas hoje que sobrevivem ao redor da tecnologia Java no Brasil, tá certo? Será que nós, coletivamente, será que a gente não pode investir na evolução da máquina virtual Java? Na garantia que não há bugs de segurança importantes no país? Na garantia de que, por exemplo, de que o time zone da máquina virtual Java inclua o horário de verão brasileiro? Certo? Coisas pequenininhas, mas que são importantes. Então, hoje tem um brasileiro, tá certo? O Michael Santos, que trabalha no projeto de incluir o suporte da data e hora, né, em Java. Uma das razões que há um brasileiro fazendo isso, tá certo? É que o Brasil, até recentemente, agora a gente resolveu isso, mas até recentemente, o Brasil tinha um horário de verão que era definido por lei, né? Então o horário de verão no Brasil era uma decisão política, não era uma decisão técnica. Tá certo? Então, alguma hora eu falo assim, vamos fazer o horário de verão. Então esse ano, o horário de verão vai começar dia tal. Certo? Não existe uma razão técnica para isso. Era razão, alguma hora o Senado, não sei quem que decidia isso, o Senado, o Executivo, sei lá quem decidia, alguém decidia que ia começar. Então todo ano mudava esses momentos. E, portanto, todo ano você precisava ter uma atualização no sistema operacional para que você corrigir isso. A máquina virtual Java não tinha isso. Todo ano no Brasil a gente tinha problema com o horário de verão, em Java, tá certo? Se pra gente isso é importante, claro que é importante. Imagina, todo ano, tá certo? Todas as empresas brasileiras gastando tempo para acertar o horário de verão nas suas aplicações Java. Não fazia o menor sentido, tá certo? Então, por isso um brasileiro, o Michael Santos, entrou para resolver esse problema, tá certo? Hoje ele faz parte do JCP, né? É um dos caras que é do Soljava também. Então, por quê? Porque se a gente resolver esse problema de uma vez por todas, é um custo que todo mundo está ganhando, né? Tá certo? Então, esse tipo de coisa é fundamental para o Brasil. Se a gente conseguir ter mais dessas coisas, aonde mais o Brasil precisa melhorar? Aonde mais a gente tem coisas que são importantes para o país, que a gente poderia estar colaborando, né? De novo, o fato de a gente ter a máquina virtual Java como software livre nos ajuda a fazer esse tipo de coisa. Que a gente possa colaborar. O CERP faz um pouquinho, a Caixa Federal faz um pouquinho, o Bradesco faz um pouquinho, o Soljava faz um pouquinho, tá certo? Sei lá, a empresa de consultoria, a Tata faz um pouquinho, a Suma faz um pouquinho, cada um faz um pouquinho, e a gente tem uma máquina virtual Java que é melhor para o país inteiro.
que resolve os nossos problemas. Quando a gente não tinha a máquina virtual Java livre, a única forma de você poder ajudar e colaborar era se alguma empresa no Brasil licenciasse código-fonte de Java. Mas aí era aquela empresa que podia fazer alguma coisa. Não era todo mundo fazendo um pouquinho. Tá certo? Hoje, com a máquina virtual Java livre, todo mundo pode colaborar um pouco, todo mundo pode ajudar, todo mundo pode participar. Tá certo? Então, acho que não sei se acabei expandindo bem essa questão de segurança, né, para outras áreas, inclusive. Né? Então, por isso, uma coisa que eu queria deixar aqui, já vou falar agora, mas vou repetir mais no final também, a razão da gente estar batendo esse papo aqui, para mim, né, é o seguinte: para mim, hoje, a coisa mais importante que nós, como país, podemos fazer a respeito de Java é uma coisa muito simples. É que, dentro das nossas empresas, a gente tenha o uso do OpenJDK. Certo? Não estou dizendo que a gente precise usar só o OpenJDK, que a gente precisa migrar todas as aplicações para cima do OpenJDK, não é isso. Mas dentro de todo mundo que desenvolve Java, não interessa se você é o certo, é um dos maiores desenvolvedores do país, ou se você é, sei lá, a Suma, que é uma empresa de consultoria, que é uma empresa pequenininha, que desenvolve Java. Não interessa quem você seja, qual é o lado do espectro que você está. Tá certo? Você precisa ter uso de OpenJDK na sua empresa. Usar uma aplicação pequena, uma aplicação departamental, botar algum desenvolvedor usando, alguma coisa. Por quê? Porque se tiver alguma coisa no OpenJDK que seja falho, que seja performance baixa, que seja, ou algum problema de segurança, ou sei lá, qualquer coisa que seja um problema no OpenJDK, mas que não seja um problema na máquina virtual oficial da Sun, se a gente só usa a máquina virtual Java da Sun, a gente não está usando o OpenJDK, a gente não percebe esse problema. E aí, se algo acontece com a máquina virtual Java da Sun, dessa a gente não tem o código-fonte. Tá certo? Né? Não é a mesma coisa, já vou falar a diferença entre um e outro. Eles são muito perto, os dois, mas não são exatamente o mesmo. Então, se a gente só usa a máquina virtual Java oficial da Sun, nas nossas empresas, no nosso projeto, etc., etc., quando, por alguma razão, essa máquina, a gente não puder usar essa máquina, ou porque a gente quer ver o código-fonte, quer garantir que não tem um plano de segurança, ou porque, sei lá, tá certo? Né? A gente não tem o código-fonte do que a gente está usando. Então, é fundamental que todo mundo use o OpenJDK. Certo? Baixa na sua máquina, desinstala a máquina virtual Java da Sun, instala o OpenJDK, você já tem pelo menos um desenvolvedor na sua empresa usando. Se ele perceber algum problema, você já sabe, opa, tem alguma coisa que a gente precisa modificar na nossa aplicação, ou a gente tem que dar uma olhada no que está acontecendo. Certo? É fundamental. Vou voltar nesse assunto mais para frente. Deixa eu falar rapidamente aqui um pouco do que é o OpenJDK 6, o OpenJDK 7, que aí aqui a gente vê um pouquinho quais são as diferenças entre a máquina virtual Java da Sun e o OpenJDK. Certo? Bem. Primeiro, eu queria levantar o seguinte ponto. Não sei quanto para você está claro que em Java a gente tem várias coisas diferentes. Certo? Uma coisa é a especificação do que é Java, do que é a plataforma Java. Né? É um documento, é um livro, é um papel que diz Java é isso. Certo? A partir dessa especificação, a gente cria implementações de Java. Então a Sun tem a implementação de Java da Sun, a Oracle tem a implementação de Java da Oracle, a IBM tem a implementação de Java da IBM. São implementações diferentes da mesma especificação. Essas implementações precisam passar num teste chamado TCK, certo? Ou JCK, que é o Java Compatibility Test, né? Kit, né? Java Compatibility Kit. Ou, mais genérico nome, o TCK, que é o teste de compatibilidade, certo? Então, esse processo todo são três coisas: a especificação, a implementação e o teste de compatibilidade. Por que isso é importante? Porque existe uma coisa chamada o Java 7, ou Java 6, digamos assim,
O Java 7 não existe. Certo? Existe uma coisa chamada Java 6. O Java 6 é a especificação. Existe uma coisa chamada JDK7, ou JDK6. O JDK6 é a implementação da SAM da especificação Java 6. O OpenJDK6 é a máquina virtual, uma outra implementação do Java 6. Certo? Né? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque aqui nós vamos falar de JDK, vamos falar de implementação. Depois eu ligo isso aqui com a especificação. Tá certo? Bem, quem está aí não vai conseguir me ver apontando aqui, mas vai acompanhando para o que está no negócio. Aqui no cantinho, a gente tem aqui o JDK6, tá certo? Que era a máquina virtual Java que a Sun estava desenvolvendo, sob uma licença proprietária. Tá certo? O JDK6 era... Oi? Tem alguma estimativa do esforço em horas no desenvolvimento da operação do Java? Olha, a máquina virtual Java que foi liberada, o JDK6, quando ela foi liberada 6 milhões e meio de linhas de código. Certo? Sem considerar comentários. Linhas de código. Tá certo? Então, por aí você tem uma ideia do tamanho disso. Tá certo? Não é um projeto. Agora, por outro lado, a gente pode ter uma estimativa assim, né? O Harmony foi um projeto da Apache, que a Apache começou. O Harmony, se eu não estou enganado, o Harmony começou mais ou menos em 2002, talvez 2003, pode ter sido 2003, por aí. 2002, 2003 começou o Harmony. Né? E a Apache recebeu doação de várias empresas que já tinham código-fonte desenvolvido, etc, etc. Né? Então, foi o tempo que eles demoraram aí, uns 2, 3 anos para ter uma máquina virtual Java finalizada. Tá certo? Então, acho que foi começar mais tarde, acho que foi começar em 2004, talvez. Né? E só no ano passado que eles tiveram uma máquina virtual Java. Então, sei lá, uns 2, 3 anos para desenvolver, né? Com várias empresas doando código, inclusive. Tá? Então assim, a gente começou a começar de novo. Então o JDK6 era a máquina virtual Java que a Sun tinha, certo? O binário, proprietário, né, etc., que era a evolução na última versão de Java, certo? O JDK6 ele foi lançado em um determinado momento, tá certo? E como a gente sabe, né, todo projeto de software nunca para, né? Algum momento a Sun falou assim, bem, está pronto, o JDK6 foi lançado, finalizado, acabado, está distribuído no mercado. Versão JDK6 0, né? Tá certo? E aí, o JDK6 continua evoluindo com as atualizações. Então, o JDK6 update 1, update 2, até o update 10. Tá certo? Né? São principalmente updates de segurança, mas tem updates de performance, coisas menores aqui. Os projetos continuam evoluindo. E, obviamente, dentro da Sun, no dia que o pessoal de desenvolvimento falou assim, olha, acabou o JDK6, vai o pessoal de teste, né? O time de desenvolvimento não foi, né? Foi para casa dormir uma noite e depois voltou a trabalhar, tá certo? Né? Os caras não cruzaram os braços e pararam de desenvolver. Não, eles continuaram a desenvolver. Continuaram desenvolvendo o quê? O que seria, em algum momento no futuro, o futuro JDK7. O 6 está acabado. Só vai ser atualizado. Mas a gente continua desenvolvendo, né? A Sun continua desenvolvendo o futuro JDK7. E aí saiu um beta 01, beta 02, né? Na verdade um build, né? O build 1, build 2, build 3. Os builds internos lá do códigozinho que estava sendo modificado. Tá certo? Quando chegou lá por volta do build 10, desse projeto interno, certo? A Sun liberou esse código-fonte como OpenJDK. O OpenJDK 7. A partir do build 11, build 12, etc, etc. Certo? Então, o OpenJDK 7, o código-fonte do OpenJDK, não veio do JDK 6, que todo mundo estava usando. Veio do futuro JDK 7. Portanto, esse código build 11 aqui não é igual a esse código que vocês estão usando, por exemplo, o update 10, que está no mercado aí. Certo? Então, quando você baixa a máquina virtual Java da Sun
o Java 6, JDK 6, Update 10, tá certo? Esse código-fonte daqui não é o OpenJDK. Certo? Por isso que eu falo, existem diferenças. Né? Além da diferença natural, que isso é uma diferença natural, né? O código estava evoluindo, é uma diferença que aconteceu que, né? Além dessa diferença, 4% do código-fonte que a Sun tinha aqui, 4% desse código-fonte, a Sun não conseguiu comprar os direitos. A Sun tinha um monte de código dentro do JDK que não era da Sun. E a Sun foi atrás de um monte de empresa para comprar. Certo? Comprou os direitos daquele código-fonte. Para quê? Para poder disponibilizar aquele código-fonte como software livre. Algumas empresas disseram não. Certo? Tem até uma situação engraçada. Teve um dos códigos da Sun, que a Sun tinha, é um código que a empresa dona do código já não usava mais. Eles já tinham abandonado aquele projeto, já estavam o que eles já faziam hoje em dia era uma outra coisa completamente diferente, mas eles disseram, não, esse código é meu e você não pode liberar como software livre. Ponto. Tá certo? Decisão deles, a Sun não é dona do código, a Sun teve que fazer o quê? Liberou o build 10 aqui, faltando 4% do código. Tinha algumas coisas importantes, por exemplo, o rasterizador gráfico, rasterizador de fontes, né? Então, tinha algumas coisas importantes nesse código que não pode liberar. A parte de áudio, né? Bem, portanto, nesse projeto aqui do OpenJDK 7, né? Esses builds 11, 12, etc., esses aqui tiveram que começar a incorporar código-fonte que faltava, então. Então, além da diferença natural, né, que a gente está baseando num código que já estava evoluindo, ainda tinha diferença que faltava coisa. Então, mais ainda, fica mais claro ainda, que esse código aqui não é o código dos updates que estão aqui embaixo. Não é a mesma coisa. O OpenJDK 7 Build 12, por exemplo, não é o mesmo código-fonte do JDK 6 Update 2, por exemplo. Não é. São códigos diferentes. Certo? Então, por isso que, de novo, que eu estava falando antes, é importante que a gente teste o OpenJDK. Porque se ele tem pequenas diferenças, e se essa diferença que tem entre o código-fonte do OpenJDK e o código-fonte do Java 6, né, impede, por exemplo, que o imposto de renda funcione no OpenJDK. E aí? Tá certo? Como é que a gente vai fazer se a gente nunca testou? Né? Então, é importante que a gente teste esse cara. Bem, aí, continuando aqui. O fato é que ninguém usa o JDK 7. Certo? O JDK 7, só quem usa são os desenvolvedores. Por quê? O seu usuário em casa tem o JDK 7? Não, né? Por quê? Porque o Java 7, a especificação Java 7, não existe ainda. Então, se a especificação Java 7 não existe ainda, os usuários em casa que estão baixando a máquina virtual, que estão tendo a máquina virtual instalada pelo sistema operacional, etc., etc., eles ainda estão usando a especificação Java 6. Portanto, se eu faço uma aplicação, se eu pego imposto de renda e baseio alguma coisa do imposto de renda numa funcionalidade que só tem no JDK 7, o meu usuário em casa não vai conseguir rodar essa aplicação. Isso é um problema. Isso é um problema. Então, a gente precisava ter o quê? Não adiantava a gente ter aqui o OpenJDK 7, Build 12, Build 13, etc. A gente precisava ter a mesma funcionalidade do JDK 6 aqui embaixo, como o OpenJDK. Então foi criado, ali ao redor do Build 20 do OpenJDK, foi criado um outro projeto, um fork do OpenJDK, chamado OpenJDK 6. O que é o OpenJDK 6? É a gente pegar o código JDK 6 evoluiu, virou JDK 7, evoluiu, virou OpenJDK, continuou evoluindo. Agora vamos pegar esse código que está aqui, que está evoluído lá na frente, e retirar dele todas as evoluções e trazer ele de volta a algo parecido com o que era o JDK 6 antes. Tá certo? Não é um trabalho tão difícil assim, porque afinal de contas o código-fonte você tem toda a árvore e tudo mais, então dava para a gente retirar as coisas que não precisavam e tudo. Então, né, foi criado o projeto OpenJDK 6. E nesse projeto, junto com o OpenJDK,
foram implementados os 4% que faltavam. Portanto, o OpenJDK 6 é funcionalmente equivalente ao JDK 6. Não é o mesmo código-fonte, mas funcionalmente eles são equivalentes. Certo? E, obviamente, quando alguma coisa acontece no JDK 6 aqui embaixo, que, por exemplo, é corrigido um bug de segurança aqui, essa informação dos updates é trazido para dentro do OpenJDK 6, para que esse bug também seja corrigido no OpenJDK 6. Certo? Então, né, essas, como tudo na vida, né, na hora que você pega um negócio bonitinho, então é só a gente baixar o binário e instalar, pô, belezinha. Aí você pega aquele binário e olha dentro do capô, né, do carro, né, certo? Você descobre que tem um monte de detalhes ali dentro. Vocês estão vendo aí os detalhes do projeto OpenJDK, certo? E aí, eventualmente, o JCP vai definir uma especificação do que é o Java 7. Alguma hora isso vai acontecer, certo? Espero, né? Pode guardar as suas perguntas depois, tá certo? Eventualmente o JCP vai sair o JDK 7, o Java 7. Quando sair a especificação do Java 7, essa especificação vai ser implementada no projeto OpenJDK 7 e vai sair o OpenJDK 7 versão final. Não vai ser um build, vai ser a versão final. Acabou, está aqui implementado, funcionando, essa especificação do Java 7 implementada. E aí a gente vai começar a fazer o quê? O 7 update 1, 7 update 2, só as eventuais correções de segurança, esse tipo de coisa que vai acontecer. Certo? E quando isso acontecer, vai começar o projeto do OpenJDK 8, a próxima versão. Certo? A única vantagem é o seguinte: não existe mais, isso é uma coisa importante, não existe, nesse momento, não existe mais dentro da SAM, certo? Um projeto chamado JDK 7, que seja diferente do OpenJDK 7. Então, isso aqui acabou. Você vendo aqui, ó, o OpenJDK 7 já tem 3 pontinhos aqui, já tem 3 pontinhos aqui, tem 3 pontinhos aqui. Esses aqui estão continuando. Esse cara aqui acabou. O JDK 7, ele morreu internamente na SAM. Não é que ele morreu, ele virou um OpenJDK. Por que isso é importante? Porque é o seguinte: a versão final do Java 7 não vai sair de um projeto secreto, interno, escondido da SAM. A versão final do Java 7 vai sair do projeto público, do projeto aberto, do projeto livre que existe hoje. Isso é fundamental para a gente entender que a evolução de Java acontece hoje em aberto, publicamente, num projeto livre. Tá certo? Então, o que para todos nós é uma grande vitória. Certo? A gente não tem mais aquela coisa acontecendo, né, dentro da SAM e alguma hora, né? Porque o que acontecia antes, essas coisas todas aqui, esse monte de foco, etc., acontecia dentro da SAM também. Né? Só que em algum momento, tudo isso era, você não via, de repente, puf, apareceu um monte de coisa legal para você poder usar. Hoje em dia não, hoje em dia você vê essas coisas, você pode acompanhar a evolução. Certo? Permite, inclusive, com que a gente acompanhe cada evoluçãozinha para que se veja se foi inserido algum problema de segurança, para ver se foi inserido algum problema de performance, etc., no processo. Tá? Bem, então essa é a árvore genealógica aí do Java, do JDK 6, Java 6, etc., etc. Certo? Bem, o OpenJDK 7, né, é o projeto mais importante do OpenJDK. Dele, como eu falei antes, eventualmente vai sair o que será no futuro o JDK 7. Certo? Hoje em dia não existe um projeto chamado JDK 7, certo? Porque ele, né, não existe nem a especificação Java 7. Nesse momento não existe uma especificação do que vai ser o Java 7. Tá? A gente pode falar aqui um pouquinho depois de ideias que estão surgindo aí. Agora, a coisa importante é o seguinte: quem é que está fazendo esse projeto? Certo? Quer dizer que então a SAM pegou e disponibilizou o código-fonte, 6 milhões e meio de linhas de código, aí pegou meia dúzia, né, 2, 3 desenvolvedores, por exemplo, vocês ali vão falar com a comunidade, tá certo? E esses são os caras que estão fazendo esse projeto aqui e acabou? Não. Quem faz o OpenJDK 7, né, é todos os desenvolvedores da SAM que faziam antes, tá certo? E mais um monte de gente. Tem um monte de gente fora da SAM hoje, vou falar já, que fazem hoje o OpenJDK, tá certo?
uma comunidade diversa, né, que isso é uma coisa importante. Lembra que a gente falou da história do sem forks? Né? Se a comunidade é só a Sun, ninguém, o pessoal olha de fora e fala assim, pô, eu não posso participar desse projeto porque só a Sun participa, vamos criar um fork e a gente sai fazendo. Não, o objetivo é que a gente tenha uma comunidade diversa, por exemplo, vários desenvolvedores individuais, né? Então, um exemplo interessante é o porte do BSD, tá certo? O BSD, para quem não sabe, né, é a base do macOS, por exemplo, né? Tá certo? É um sistema operacional, não é um Linux, né? É um outro kernel, tá certo? Mas é um sistema operacional baseado em Unix também, né? E uma das coisas que a gente sempre teve em Java é assim, o porte de Java para o BSD era um porte feito por esses caras aí mesmo, mas eles tinham um acordo especial com a Sun. Só eles podiam desenvolver. O código-fonte que eles faziam, ninguém mais podia ver. Eles assinaram um acordo com a Sun para poder fazer o porte do BSD. Porque a Sun não fazia, eles não podiam usar o porte do Linux, porque não é a mesma coisa, né? O BSD não é Linux, né? Então, o BSD, durante muito tempo, tinha uma versão de Java defasada. Porque esses caras tinham que trabalhar em segredo para poder lançar a nova versão. Tudo isso acabou. Certo? Eles agora fazem parte do projeto OpenJDK, são indivíduos que estão participando no dia a dia da evolução do projeto. O porte do BSD está no último minuto, né, como qualquer outra versão, porque eles têm total acesso ao código-fonte, pode ser trabalhando publicamente, outras pessoas podem colaborar, etc. E esses caras são todos desenvolvedores individuais. Nenhum deles representa uma empresa ou ninguém assim. E que torna uma coisa muito interessante. Tá certo? Eu sou um cara Java, né? Então eu uso diversos sistemas operacionais. Um dos sistemas operacionais que eu uso, por exemplo, é o macOS. Certo? O macOS é um sistema operacional baseado no BSD, mas não é o BSD. Tem uma série de modificações proprietárias da Apple, né, para fazer o macOS. O macOS X, né? Ou o macOS 10, preferir, né? Mas o que traz um problema. A máquina virtual Java para o Mac, né, para o macOS, é fornecida pela Apple. E a Apple, durante muito tempo, sempre teve essa máquina virtual super defasada. Na verdade, o Java 6 para o macOS só saiu agora, faz pouco tempo, e só pode ser usado nos sistemas operacionais, na última versão do sistema operacional da Apple. Se você tiver a versão anterior, você não pode usar o Java 6, por exemplo. Né? E aí, o que acontece? Se você é um desenvolvedor e você quer estar experimentando as últimas novidades, o que está acontecendo, etc., você sempre tem que ficar esperando sair a versão da Apple. Agora não mais. Por quê? Porque o pessoal do porte do BSD, o porte do BSD roda também no macOS. Então você pode pegar esse cara aqui e rodar dentro do macOS e você, pela primeira vez na história, você tem a máquina virtual Java rodando na última versão, né, disponível para o macOS junto com todas as outras. Certo? De novo, uma realidade aí que o Java Livre nos trouxe. Até mesmo o sistema operacional proprietário, que é o macOS, a máquina virtual Java Livre está nos dando a possibilidade de a gente ter acesso a essas coisas. E esses caras aí são responsáveis por isso. Tem uma galera da academia, das universidades e tudo mais, que está trabalhando com isso, né? Então, só um exemplo aqui, por exemplo, tem esses dois caras aqui, né? Que implementaram, que são de uma universidade, certo? E que implementaram o Type Annotations, né? Que é uma evolução aí que está sendo desenvolvida no JDK 7, certo? Uma evolução da linguagem Java, inclusive, né? Então, está sendo desenvolvido por um pessoal, estudantes, professores universitários, etc., pessoal da academia. Só a gente mostrando assim um pouco que tem gente em todas as áreas, né? Pessoal das empresas, tá certo? Então a gente tem, por exemplo, a Sun, a Red Hat, a Google, a AMD, todas são empresas hoje que têm desenvolvedores desses caras trabalhando dentro do OpenJDK. Tá certo? Trabalhando na evolução da máquina virtual Java nesse projeto. Então, o que a gente, por conta de tudo isso, o que a gente tem hoje? Né?
Primeiro você pode ter a lista de todos os committers, né? Detalhe, né? Essa primeira vez que essa URL aparece aqui, mas openjdk.java.net, esse é onde se pode ir no projeto. Lá tem todo o código-fonte, tem toda a comunidade, tem os fóruns de discussão, tudo acontece no openjdk.java.net. Tá? Mas, se você for nessa URL, né, /people aqui, você vai descobrir que existem hoje 165 committers no projeto do OpenJDK. Quer dizer que o projeto do OpenJDK tem 165 desenvolvedores? Não. Tem 165 committers. Gente que tem acesso, tem permissão de escrever no repositório. Tem muito mais desenvolvedores, que são pessoas que trabalham aí num segundo tier, né? São os caras que estão desenvolvendo, estão enviando patches para a comunidade, mas que os patches são analisados por um committer e o committer faz o commit do código. Então tem muito mais gente participando do projeto, mas de committers nós temos 165 hoje. Desses, certo? 38 não são da Sun. Certo? Alguns desses 38 são ex-funcionários da Sun, que já trabalharam no projeto antes, que saíram, foram por outras empresas, ou são independentes, etc., né? Mas continuam trabalhando no projeto, mas tem vários outros caras que vieram de fora mesmo e começaram a participar e são committers do projeto. Então, 38% não são da Sun, que significa mais ou menos, né, um pouco mais de 20% dos commits não são da Sun. Certo? Isso é uma mudança razoável, né, importante, certo? No processo todo, quer dizer, quase um quarto dos committers do projeto são fora da Sun, que nos dá uma amostra que a gente estava falando antes. Quer dizer, você tem que ter gente de fora, o projeto tem que poder andar independente da Sun, até para que a gente não tenha interesse da comunidade de fazer um fórum. Certo? Por isso que a gente tem que... Né, e detalhe, tudo isso depois de apenas um ano que existia o repositório público. Certo? Então, num período de um ano, a gente já tem quase um quarto do time externo da Sun. Né? Mas, poxa vida, o OpenJDK já existe um tempão. Por que só tem um ano do repositório? Porque quando a Sun desenvolvia... Olha, isso é uma outra coisa interessante, uma mudança interna, importante. Quando a Sun desenvolvia o projeto internamente, a Sun tinha um repositório interno. A Sun tinha um projeto que a Sun desenvolveu antes do CVS, antes dessas coisas. A Sun tinha, antes do Mercúrio, antes do Git, né, desses repositórios mais sofisticados hoje em dia, a Sun tinha um repositório interno que permitia que você trabalhasse gente distribuída em vários lugares do mundo nos projetos. Você fala assim, pô, mas o CVS também permitia. Não, o CVS é um repositório central, certo? Ele não é um repositório distribuído. A Sun já tinha um repositório distribuído interno, mas usava uma tecnologia chamada MFS, né, que não escala para a internet. Era uma coisa que funcionava internamente, mas não dava para colocar na internet. Portanto, quando a Sun criou o projeto OpenJDK, ela não podia simplesmente pegar o repositório interno e colocar na internet esse repositório, porque não ia funcionar. Então se considerou colocar um CVS, se considerou colocar um SVN nesse projeto. E, basicamente, tanto o CVS quanto o SVN, né, que eram os mais usados na época, certo? São até hoje os mais usados, são repositórios centrais. Você tem um servidor central, todo mundo se conecta nesse cara, e que isso não é efetivamente um repositório distribuído. Certo? E o OpenJDK, assim como o JDK interno da Sun, não ia funcionar nesse esquema. O repositório é um projeto grande, com muita gente participando, com muitos módulos separados, você não podia ter, você tinha que poder ter esse cara no repositório efetivamente distribuído. Por isso a Sun começou um trabalho, isso já tinha sido começado antes, com outros projetos Open Solaris, né, que depois de muita discussão, o Open Solaris escolheu o Mercúrio como repositório, e o OpenJDK acabou também escolhendo o Mercúrio como repositório. Certo? E, nesse momento, que escolher o Mercúrio como repositório, demorou um tempo para pegar todo o código-fonte do JDK, ou do OpenJDK, e montar dentro do repositório Mercúrio, ter todos os desenvolvedores trabalhando nesse novo esquema, etc, etc. Enquanto isso, você tinha acesso ao código-fonte, mas era um repositório read-only. Certo? Era um subversion read-only que, de tempos em tempos,
tinha um processozinho que pegava tudo que estava dentro do repositório interno da Sun e copiava para o SUBVersion. E o pessoal podia ler. Ninguém podia escrever. Tá certo? Então, quando o Mercurial surgiu, né, então, há um ano atrás, é que o pessoal começou a poder virar committer externo, porque antes ninguém podia ser committer externo, porque você não podia escrever. Tá certo? Então, só em um ano, quase um quarto dos desenvolvedores são externos da Sun. Tá certo? Uma métrica super importante. Alguns projetos importantes, tá certo? Hoje, o OpenJDK, caramba, olha lá, tem um cara aí. E aí, beleza, não? Fugiu. Os caras estão de férias lá em Brasília, mas ainda tem, né? Parabéns por estar trabalhando aí, meu. Oi? Então. Então, assim, o OpenJDK é um guarda-chuva de vários projetos, hoje. Então, são 25 projetos, por exemplo, o OpenJDK 6 é um projeto, o OpenJDK 7 é um outro projeto, né? Então, são 25 projetos no total dentro do projeto OpenJDK. Desses, 13 são liderados pela Sun. Tá certo? Por exemplo, né, o JDK 6, o JDK 7, né, o OpenJDK 6, o JDK 7, o DaVinci VM, que eu vou falar dela já já, o projeto Coin, que é um projeto super bacana, que é um projeto de mudança na linguagem Java. Tá certo? Eu posso até falar um pouquinho desses projetos aí. Né? Mas o fato que... Já volto neles. Mas o fato que é importante é que 12 projetos, quase a metade dos projetos, não são liderados pela Sun. Certo? Então, por exemplo, o BSD, certo? O Zero, que é uma máquina virtual, você tem uma máquina virtual de autoconfigurável. Né? O ICT, que é basicamente o OpenJDK dentro do sistema operacional Red Hat, tá certo? Type Annotation, como eu já tinha citado antes. Então, são uma série de projetos que são tocados externamente, são liderados e a responsabilidade são de pessoas fora da Sun. Certo? De novo, mostrando aí a importância da comunidade. Certo? Então, agora, aonde? Né? Lembra que a gente falou lá no começo de que uma das coisas mais importantes era que o OpenJDK fosse aumentasse a adoção de Java. Certo? Então, uma coisa que a gente quer é exatamente a ubiquidade, que a gente tenha Java em todos os lugares. Que a gente tenha o OpenJDK em todos os lugares. Então, o OpenJDK hoje, né, o OpenJDK 6, hoje já está incluído nas 6 grandes distribuições Linux. Certo? Gentoo, Ubuntu, né, o Fedora, certo? O OpenSUSE, o Mandriva e, por último aí, o Debian. Né? E mais importante que isso, está nas 6 grandes e em todas as derivadas. Certo? Então, por exemplo, eu nessa minha maquininha aqui, eu estou usando uma derivada do Ubuntu. É uma chamada Ubuntu. Certo? Esse cara tem o OpenJDK funcionando. Né? A grande maioria das distribuições são baseadas no Debian. Certo? Então, todas elas passam a ter o OpenJDK como distribuídos. Certo? Uma aguinha sempre é bom, né? Obrigado. Né? Então, todas elas passam a ter o OpenJDK distribuído. Certo? Alguns exemplos dessas das derivadas, né? Linux Mint, Simple Memps, Red Hat Enterprise, né? Que é uma das baseadas no Fedora, CentOS, certo? E algumas coisas interessantes, né? Surgiram em outros sistemas operacionais, né? Como o FreeBSD, por exemplo, né? Então, a partir do porte do BSD, o pessoal do FreeBSD passou a ter o OpenJDK dentro deles, o porte para o macOS, que eu já tinha citado dele antes, né? Então, hoje em dia, por exemplo, tá certo? Você pode vir aqui dentro do macOS, tá certo? Dar esse comando sudo port install OpenJDK 6 e ele vai te instalar a máquina virtual Java 6 no macOS, tá certo? Ou se você quiser sudo port install OpenJDK 7, vai te instalar a versão Java, né, a versão mais nova, já no macOS também. Né, o OpenBSD, tá certo? Eu tinha citado um pouco deles, NetBSD, tá certo? Então, assim, hoje,
pela primeira vez na história de Java, Java sempre teve o objetivo de ser totalmente multiplataforma, de que você de fato pudesse ter Java em todos os lugares, né? Mas a gente tinha um grande número de sistemas operacionais que falavam assim, poxa vida, mas quantas pessoas usam esses carinhos? Não interessa quantas pessoas usam. Esses caras estavam impedidos de usar Java antes. Vários desses aí. Certo? Porque você não tinha máquina virtual Java para eles. Né? Em particular, né, eu já falei dos embeddeds e tudo mais, mas, por exemplo, eu não vou me lembrar o número exato, vocês devem ter acesso a isso facilmente, né, mas no imposto de renda, desde que ele começou a ser distribuído em aplicações Java, e diga-se passagem, esse ano, não sei se quanto você percebeu isso, mas esse ano só houve a versão Java do imposto de renda. Certo? Não houve uma versão específica para o Windows como existia nos anteriores, tinha a versão DOF antes. Né? Esse ano só foi a versão Java, mais nada. Certo? Mas o número de combinações de sistema operacional e plataforma de hardware que o imposto de renda está atingindo hoje é gigante. Certo? São cerca de 30 combinações diferentes. Então tem muita gente. Pô, mas só tem um cara que usa NetBSD no Brasil. Não sei quantos são, estou chutando. Só tem um cara. Esse cara agora pode fazer imposto de renda. Não tem mais, né? Que era coisa que o pessoal falava antes. Ah, mas todo mundo submete imposto de renda, então, a partir do Windows, né? Por que a gente precisa fazer a versão Java? O que acontecia antes é que várias pessoas, eu, por exemplo, que não tinham Windows em casa, certo? Você tinha que ir na casa de um amigo, de um vizinho, certo? Para você submeter o imposto de renda, porque você não tinha condição de fazer, né, nos computadores que você tinha. Então você tinha uma máquina virtual rodando no Windows só para isso, né, por exemplo. Então agora essas pessoas de fato podem estar rodando, né, o imposto de renda. Então isso começa a mostrar o quê? Que Java, a ubiquidade que a gente sempre quis em Java, tá certo? A gente só está atingindo agora quando Java é de fato software livre. Então por mais que Java já tivesse em 90% dos computadores, agora pela primeira vez a gente pode estar em 100%. Né? Que é importante para todo mundo. Bem, em relação à compatibilidade, falar rapidamente aqui. Na verdade, eu acabei falando demais, quase não tem espaço para perguntas, mas vamos falar rapidamente aqui. Ó, existe um teste do TCK específico para o OpenJDK, ou seja, uma licença específica para o OpenJDK. Quer dizer o seguinte, qualquer projeto, certo, que seja a implementação de Java 6, que seja GPL, certo? E que tenha, seja derivado do OpenJDK, ou seja, use o código do OpenJDK, esse cara tem uma licença gratuita para fazer o teste do TCK. Tá certo? Vários já estão usando, né? Google, Red Hat, Canonical, Terms, Cacau, todos esses caras já usaram essa licença gratuita do teste, tá certo? Né? Então, por exemplo, hoje a gente já tem no Fedora, já passou, o Fedora já tem a máquina virtual certificada, certo? O Fedora 8, o Fedora 9, tá certo? O Red Hat Enterprise, tá? O Ubuntu, todos esses caras aqui, Fedora 10, tá certo? Todos os caras aqui têm, e você pode dar uma olhada aqui, né? Então todos os caras já têm hoje a máquina virtual Java certificada e funcional. Certo? Então vou parar aqui agora, a gente vai responder as perguntas, porque senão eu estou falando demais. Mas, basicamente hoje, né, o OpenJDK é um projeto real, funciona, tá certo? Você já tá incluído nas distribuições. Se eu pegar esse carinha aqui, por exemplo, ó, né? Deixa eu jogar isso aqui pra lá. Nossa, ninguém vai conseguir ver nada aqui, né? Oi? Se eu pegar isso aqui, eu consigo dar aqui um terminal. Nossa, não consigo ver nada aqui. Zoom in. Melhor? Dá pra ver agora ou não? Então, se eu rodar aqui um Java menos version, esse carinha aqui, tá certo? Se você ver lá, que ele está rodando a versão 1.6 de Java, é o ICT, tá certo? Então é uma das distribuições do OpenJDK, tá certo?
rodando em cima do Ubuntu, o OpenJDK Server VM. Então, esse cara aqui está rodando o Java, que tem nesse carinha aqui, é o Java quer dizer, é o próprio OpenJDK. Certo? Eu não tenho acesso à internet aqui, mas eu poderia fazer, né, um sudo apt-get, tá certo? Java 6, por exemplo, né, para pegar e baixar o OpenJDK, instalar o OpenJDK na minha máquina. Então não preciso ir lá, acessar uma página, instalar, aceitar a licença, não fazer nada disso. Posso simplesmente dar um apt-get aqui, tá certo? Ou se eu preferir, né, OpenJDK 6, tá certo? Né? Se eu quiser ser mais explícito, qualquer um desses caras vai... Então assim, com isso aqui, né, claro que ele vai dar um erro que não tem rede aqui nem nada, mas esse carinha aqui... não, deu erro porque eu escrevi a senha errada. Né? Foi mal. Mané. Install, né? Sorry. Ok. Tá certo? Né? Então, obviamente, não sei o que ele vai fazer aí. Né? Bem, eu não tem conexão na rede, não tem nada aqui. Mas, fato é que eu poderia simplesmente, talvez esteja faltando um if. Talvez faça aqui o search, né? Cache search Java, por exemplo. Olha só, se eu faço uma busca por Java, né, tem todos esses carinhas aqui, né? Vocês viram aqui, né? A quantidade de pacotes que tem de Java agora. Tá certo? Está à minha disposição para poder instalar essas coisas aqui. Né? Observa que eu tenho aqui, olha só. Se eu quiser instalar a parte proprietária, eu tenho que pedir Sun Java 5, Sun Java 6. Esse cara aqui é a máquina virtual Java da Sun. Esse é o cara proprietário. Certo? Deixa eu fazer aqui search OpenJDK, por exemplo. Tá certo? Então aqui, na verdade assim, esse aí os caras deveriam ter colocado, né? Se tivesse aqui OpenJDK 6, tá certo? Ele me baixaria e instalaria esses caras todos aqui. Tá certo? Né? Agora observa que o default JDK, né, é o OpenJDK. Tá certo? Então se eu não pedir o Sun, né, ele vai me instalar o OpenJDK. Por isso que quando eu instalei aqui, esse cara já vem, já está com o OpenJDK instalado. Significa o quê? Que em todas as distribuições, na hora que ele faz um update, ele já instala novas versões de Java, na hora que você faz, tem uma correção de bug, ele automaticamente recebe essa atualização, né? Tudo faz parte agora do processo normal de instalação do meu sistema operacional. Certo? Que era a coisa que há muito tempo atrás a gente sempre achou que tinha que ser assim para Java. Tá certo? Porque, afinal de contas, Java é uma tecnologia base a nível do sistema operacional, né? Deveria estar assim. Então, beleza. Então, pronto, já falei demais. Certo? Eu sei que alguém já foi fazendo as perguntas no começo, mas foi só você. A galera não tem que fazer mais perguntas. Pode fazer pergunta? Pode fazer perguntas. Desculpa que eu falei muito. Vai sair ou não? Olha. Oi? Então, o que acontece? Nesse momento, não existe nem uma JSR para o Java 7. O que isso quer dizer? A especificação do Java 7 acontece através do JCP, o Java Community Process. Né? Para você ter a especificação final, você precisa primeiro de uma JSR, uma Java Specification Request. Certo? Alguém precisa dizer, a gente precisa ter um Java 7. Assim que você tiver a JSR aprovada, do Java 7, né, forma-se o Expert Group para discutir o que vai acontecer, o que vai ter dentro do Java 7. E aí, uma vez definido o que vai ter no Java 7, escreve-se a especificação, aprova-se a especificação e aí se faz a implementação. Certo? Então, esse é um processo normal de padronização. É um processo, né, não é instantâneo, leva alguns meses, tá certo? Para você sair a especificação. Nesse momento, não existe nem a JSR. Portanto, não existe a menor expectativa de que a gente tenha uma especificação de Java 7 antes da metade do ano que vem. No mínimo. Por baixo. Então, assim, mínimo possível, metade do ano que vem. O que eu posso dizer para você é o seguinte.
Mark Reynolds, que é o líder do projeto de implementação, né, tanto o líder da JSR, quanto o líder do projeto de implementação, né, que é o chefão do OpenJDK, dentro da Sun, ele acabou de fazer uma palestra no DevOps, lá na Europa, aonde ele deu mais ou menos o que acontece. O OpenJDK, né, a versão do JDK 7, era para estar saindo agora, certo? No final do ano, né? Mas, obviamente, não tem nem JSR, obviamente isso foi adiado, certo? Então, a previsão dele hoje é ter uma versão, né, tipo, um beta do JDK 7, certo? Mais ou menos no meio do ano que vem. Que a gente tem a versão final do JDK 7 em algum momento entre o final do ano que vem e o começo do 2011. Certo? Então, se ele está colocando isso, é que a expectativa dele, pessoal, ele não controla o JCP, ele não controla nada. Então, a expectativa dele, pessoal, é que mais ou menos aí até metade, quer dizer, a partir do meio do ano que vem, a gente já tem uma especificação Java 7. Porque aí a gente estaria lançando, a partir da JSR, você pode ter uma primeira versão, né, oficial, né, que vai evoluindo junto com a especificação. Então pelo timeline que ele passou, ele está esperando aí ter uma JSR já em funcionamento até a metade do ano. Tá certo? Ou ter uma especificação, uma versão inicial da especificação até a metade do ano. Agora, isso, por quê? Por que está acontecendo isso? Porque o JCP, nesse momento, está travado. Tá certo? Essa é uma situação, na verdade, existia uma discussão comercial aí entre a Sun e a Apache, certo? Que a Apache discorda do que a Sun fez, né? E, portanto, né, esse embate entre a Apache e a Sun basicamente travou o JCP. Por quê? Porque a Apache, né, vários outros players do JCP concordaram com a Apache de que a Sun estava errada, né, e outros players discordaram, mas os players que concordaram com a Apache passaram a boicotar o JCP junto com a Apache. Então todo mundo vota não para tudo. Certo? Com isso, né, nada acontece no JCP. Tá certo? E, obviamente, se nada acontece, as especificações não vão para frente, não sei o que, não sei o que lá. Então, essa situação, que é a situação que, infelizmente, eu gostaria, assim, eu tenho minhas dúvidas. Não concordo com o que a Sun fez, certo? Eu acho que a decisão que a Sun tomou foi prejudicial para a própria Sun, na minha opinião, certo? Mas tem gente dentro da Sun que tem a visão de que se a Sun não tivesse exigido essa questão comercial da Apache, tá certo? A Sun perderia milhões de dólares que vão hoje para a evolução da máquina virtual Java. Então a Sun tomou a decisão de não abrir mão dessa questão comercial em prol da Apache, tá certo? Para que ela continuasse recebendo dinheiro para continuar investindo em Java. Então essa discussão, que é a discussão que já saiu da questão técnica, já saiu da questão, inclusive, legal, né? O que a Sun fez era legal, né? Fazia parte do acordo, legalmente falando, era legal, mas é uma discussão comercial, tá certo? Então, eu acho que foi uma burrada, exatamente por causa disso, estamos todo mundo atrasado, né? Mas, por outro lado, tentando ver o lado positivo disso, por outro lado, o que acontece? Quando o pessoal fala do JCP, eu me lembro muito bem que tinha uma discussão quando o software livre começou a ganhar força e tudo mais, teve uma discussão muito assim de que que software livre, open source, né, ia acabar com a necessidade do JCP. E aí que as pessoas confundem um pouco essas duas coisas. O JCP é um órgão de padronização, certo? O OpenJDK ou outros projetos livres são onde código acontece. E essas duas coisas são totalmente diferentes. Essa padronização é documento, é alguém escreveu alguma coisa, certo? Código, o projeto de software livre é um código, né? Deixa eu até tirar isso aqui, né? Só para, se tiver alguém olhando, pelo menos, acho que não tem alguém olhando, mas não ficar só aquela janelinha no cantinho, já que não tem nada com a apresentação mais. Então, código mesmo
é onde a inovação acontece. Ninguém inova no papel. Ninguém inova fazendo especificação. A gente só inova fazendo código, escrevendo e testando as coisas e tudo mais. Então, do jeito que muitas coisas estavam acontecendo no JCP, as inovações estavam sendo discutidas no papel, muitas vezes. Certo? Não era só no papel, porque no JCP ele exige que você tenha uma especificação e, em paralelo, uma implementação. Então, a discussão acontecia no código, mas a gente estava sem tempo, muitas vezes, para fazer experiência. Por exemplo, vou dar um exemplo benéfico. Hoje em dia a gente tem uma coisa chamada JPA, Java Persistent Architecture, certo? Que é uma coisa super bacana, facilita pra caramba desenvolver a aplicação no banco de dados, é uma abstração em cima do JDBC, certo? É um negócio muito legal. Mas de onde veio o JPA? O JPA veio de um monte de experiências de sucesso em cima de persistência com Java. Experiências, por exemplo, do Hibernate, certo? Experiências do TopLink, né, que era da Oracle, né? Experiências de várias outras implementações de persistência que existiam. Algumas eram livres, como o Hibernate, algumas eram proprietárias, como o TopLink, certo? Mas essas experiências, cada um tinha suas vantagens. O Hibernate tinha coisas legais, o TopLink tinha coisas excepcionais, cada um tinha suas coisas bacanas. Em cima dessas várias experiências, a gente pode sentar e discutir como é que a gente seria um padrão de persistência para Java. E aí criou-se o JPA, que é implementado pelo TopLink, é implementado pelo Hibernate, o TopLink inclusive virou open source, né? E é implementado por todos esses caras, certo? Fazendo com que o JPA seja uma excelente especificação. Muito melhor do que ela fosse só o Hibernate ou do que fosse só o TopLink. Certo? Em contrapartida, a gente tem coisas, por exemplo, uma das áreas muito criticadas de Java é o swing, por exemplo. Certo? Swing foi uma discussão basicamente da Sun e da IBM no passado. Não foi uma discussão, quando o swing entrou para o padrão Java, ele já estava montado, definido pela Sun e pela IBM. Tá certo? Então, você não teve várias experiências, não teve várias implementações de gestão de janelamento, etc., para você poder escolher o melhor. Não, você teve um que foi feito e faz parte do padrão, ponto final. Tá certo? Então, no caso agora, o que acontece? O OpenJDK, por ser livre, por permitir participação da comunidade, etc., é um excelente lugar para a gente fazer experiência da evolução de Java. E quanto mais tempo a gente tem para experimentar num projeto como o OpenJDK, melhor vão ser a especificação no final. Por isso, que dos projetos que eu tinha citado antes, por exemplo, um projeto importante é o projeto Coin. O projeto Coin, moeda, né? A ideia era pequenos centavos, digamos assim, né? Pequenos centavos de modificação. Ou seja, modificações pequenas, o tamanho de uma moeda de centavo, tá certo? Que seriam incluídas na linguagem Java. A linguagem Java evoluiu muito pouco nesses anos todos. Por quê? Porque qualquer evolução só acontecia com muita discussão sem muita experiência. Sem muita experimentação. Você não tinha uma máquina virtual Java que você pudesse experimentar com ela. Hoje em dia você tem uma máquina virtual para experimentar e foram submetidas mais de 20 sugestões com protótipos, tá certo? Para serem discutidas dentro do projeto do OpenJDK. Dessas, né, a Sun está escolhendo mais 7 sugestões de modificação para serem incluídas na nova versão de Java. E aí o que acontece? Teve tempo para fazer um monte de experiência. Com esse tempo, quando sair a JSR, você já tem, olha galera, a gente fez experiência toda, nesse ano todo que a gente ficou aí esperando a JSR acontecer, a gente fez todas as experiências. Agora a gente pode analisar as experiências e falar assim, olha, dessas 20 propostas, 20 experiências, as 7 melhores são essas aqui para serem incluídas na especificação. Entendeu? A gente tem um processo melhor de evolução da máquina virtual Java, na minha opinião. Certo? E, agora, inclusive, uma modificação gigante, importantíssima, que é uma das grandes críticas que se fazia a Java, era a falta de closures.
certo? Para quem conhece linguagem funcional, né, ou para quem, né, trabalhou com, sei lá, com Lisp, com Scheme, né, sabe que são os closures que não tem Java, certo? Que é você ter funções, né, como objetos de primeira grandeza na linguagem. E exatamente porque o tempo da JSR de Java 7 foi expandido até, sei lá, algum momento no ano que vem, que o Mark Reinhold considera que agora é um bom momento